A saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantido em nossa Constituição e que se efetiva mediante políticas promovidas pelos governantes. Buscando debater sobre esse assunto, a entrevista de hoje tem o tema saúde mental e como as pessoas podem conseguir atendimento nos centros de atenção psicossocial. Quem vai conversar com a gente é o médico, psiquiatra e professor da Universidade Federal do Piauí, Leonel Veloso. Leonel, seja muito bem-vindo ao Sintonia Jurídica. A gente, durante muito tempo, tem enfrentado a saúde mental como um tabu. A sociedade tem visto ultimamente um sofrimento muito grande dos jovens. Aqui dentro da universidade a gente vê jovens que sofrem bastante com os desafios do mercado de trabalho, com a perspectiva de futuro, com uma série de problemas familiares, com essa invasão da privacidade que as novas tecnologias nos trazem. Enfim, o direito à saúde, quando a gente fala de saúde mental, ainda é um desafio muito grande para o sistema de saúde pública. E você atua como médico psiquiatra no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Teresina. E eu queria que você contasse pra gente como é que funciona esse CAPS e como é que as pessoas, de fato, lidam com essas doenças, com esses problemas lá no CAPS, principalmente na psiquiatria, com você. Então, atualmente além de atuar como professor aqui da psiquiatria da Universidade Federal, atuo como psiquiatra, sou um dos psiquiatras no CAPS 2 da Zona Sul, aqui de Teresina. Então, o que é um CAPS? Um CAPS como você bem falou, é um centro de atenção psicossocial, que a fundação dos CAPS a nível Brasil, ele foi mais ou menos em 1992, foi uma herança que veio da Itália, principalmente, e o que ele é basicamente? Uma alternativa aos hospitais psiquiátricos, ou seja, uma alternativa de atendimento que a gente não observa como benéfico em alguns pacientes estando no hospital psiquiátrico, eles passam a atuar dentro de um CAPS. O que acontece no CAPS de uma forma diferente? A chamada visão biopsicossocial, ou seja, os indivíduos que lá estão, eles têm algum tipo de transtorno mental, e aí a gente tem uma visão global, que é a visão ou seja, biológica, é a doença dele, psíquico, comportamental, e social, as variantes comportamentais, variantes sociais que porventura esse paciente venha a ter. Então o CAPS ele é um serviço onde ele engloba um centro integrado e multidisciplinar, onde além de psiquiatras existem psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. E é um espaço integrado onde o paciente que sofre de algum transtorno mental, em geral um transtorno mental grave, ele possa interagir e ele possa fazer com que aquele sofrimento psíquico seja um pouco diluído. É sempre importante pensar que o que o torna diferente, por exemplo, de um grande hospital psiquiátrico é que lá no CAPS, o paciente em si, o usuário, ele não vai apenas por uma consulta psiquiátrica. Ele é aberto a outros tipos de atividades, ou seja, ele faz atividades em grupo, ele faz atividades como terapia ocupacional, ele segue sessões de terapias em grupo e de uma forma tal que ele pode se reintegrar à sociedade. E é permitido também que a família participe, e é muito comum que esse centro, os pacientes em si, eles permaneçam durante o dia, às vezes eles, a depender do tipo de CAPS, ele pode ir à noite em determinados centros de forma mais intensiva, para fazer com que, a depender do sofrimento, se o paciente estiver numa crise ou não, ele possa estar sempre sendo ajudado. Nós estamos conversando aqui com o Leonel Veloso, que é médico, psiquiatra e também professor da Universidade Federal do Piauí, sobre a saúde mental e como as pessoas podem ter acesso ao atendimento de saúde nos CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Leonel, agora a gente sabe que apesar da mídia e da população ter bastante consciência de que a depressão é uma doença que vem se agravando socialmente nos últimos anos e que mais e mais casos de depressão são detectados, as pessoas realmente têm sofrido com a intensidade das transformações, das exigências, do consumismo, né, de um comportamento moderno
externo, nas grandes cidades especialmente, que é voltado a sempre uma busca de melhor desempenho, busca de melhores resultados. Como é que a gente pode melhorar o enfrentamento pessoal? Digo, para superar o tabu de se sentir como uma pessoa que precisa ir em busca de um atendimento como esse no CAPS, né? Como é que a gente deve lidar com isso individualmente? É uma pergunta muito interessante, né? Até porque na sociedade em que vivemos hoje, as coisas elas estão sendo cada vez mais acontecendo de uma forma mais rápida. Nós, como indivíduos, cada um em seu trabalho, a gente sente um nível de pressão para resultados, para respostas, para buscas que anteriormente talvez a gente não sentia. Então eu sempre falo que assim, as pessoas que podem ter alguma tendência ou que já passaram por um sofrimento psíquico em que isso pode até não ser caracterizado até então como um quadro depressivo, para evitar que isso aconteça, eu acho sempre importante o próprio indivíduo olhar para si. E olhar para si observando alguns fatores. O que ele quer? Qual o objetivo que ele quer da vida? Ou seja, promover ações que o indivíduo torne prazeroso para si mesmo. E isso pode parecer simples falar, certo? Porém, na prática, isso gera certas confusões, por exemplo. Porque às vezes o bem-estar de um não gera o bem-estar do outro. Mas é sempre importante a gente observar primeiro a nossa vida, como a gente está e promover algum bem-estar próprio. Isso indiretamente vai criar um bem-estar externo. Outros fatores que ajudam nessa prevenção de um quadro, de um sofrimento psíquico que possa vir a gerar um quadro depressivo, ele está em torno, por exemplo, a realização de práticas de bem-estar, práticas de atividade física, boa saúde no trabalho, tá? A gente ter uma regulação nas horas de trabalho. Hoje as pessoas elas trabalham numa carga de trabalho extenuante, que isso torna os indivíduos muito propícios a vir a desenvolver algum tipo de sofrimento psíquico. Então a gente tem que observar o que é mais importante para a gente. É o conforto da família, é estar na presença da esposa, dos filhos, ou está numa carga extenuante de trabalho buscando algo que nem mesmo a pessoa sabe o que é. Então são essas nuances do dia a dia, ou seja, regulando o trabalho, fazendo uma atividade física, atividades prazerosas, buscando meios que gerem prazer para o próprio indivíduo, que isso vai gerar uma certa profilaxia, uma certa proteção a vir a ter algum tipo de sofrimento psíquico futuro. Você mencionou, Leonel, no início que os CAPs surgiram como uma alternativa ao sistema de hospitais psiquiátricos, né? Qual é, assim, estruturalmente, fundamentalmente, qual é a diferença entre esse atendimento à saúde mental que nós temos hoje para o atendimento que a gente conhecia antigamente, que era o de internar as pessoas doentes e separá-las da sociedade? Como é que esse CAPS está se estruturando? Qual é a abrangência dele para a população em geral? Fundamentalmente, o que ocorria nos antigos hospitais psiquiátricos? Os pacientes eram institucionalizados, ou seja, eram abandonados pela família, quadros gravíssimos, eram colocados em um hospital e eram lá deixados. Há históricos de pacientes, até mesmo aqui no Hospital Aureliano de Abreu, existem casos de pacientes que ficaram internados 30 anos. Isso por quê? Porque houve simplesmente ausência da família, às vezes até a própria ausência do Estado. E aí o que acontece? O CAPS ele vem como uma alternativa, por quê? Porque nesse caso ele obriga a participação da família, tá? Ele foca nesse acompanhamento multidisciplinar. É claro que hoje, às vezes a gente pode ver em duas estratégias em separado, o hospital de um lado e o CAPS do outro. Mas na verdade eu diria que eles podem ser complementares, porque de fato existem quadros gravíssimos que como psiquiatra a gente observa no nosso dia a dia e que há necessidade de internação, há necessidade de intervenções, até um pouco mais, intervenções mais contidas, mais intensas, e que por isso seria necessário um hospital, tá? A grande diferença na institucionalização pro CAPS é justamente isso, é evitar o abandono familiar, o abandono das outras pessoas, o abandono do Estado, tá? Então, os pacientes, em vez de ficarem isolados em um local onde não era estimulado a realização de nenhum tipo de atividade, agora ele está no espaço integrado, onde ele pode interagir, onde ele pode estar, onde ele pode se comunicar com outras pessoas e onde a família tem que estar presente, tá? Sem a presença da família, a gente não consegue, de fato, fazer um trabalho bem feito. Você está acompanhando aqui a nossa entrevista com o Dr. Leonel Veloso, que é médico psiquiatra
e professor aqui da Universidade Federal do Piauí. Leonel, os estudantes de medicina hoje estão já também fazem parte dessa nova geração que vive essa transformação no sistema de atenção à saúde mental. Você acredita que os médicos que saem formados aqui na Universidade Federal do Piauí têm um contato maior com esse novo sistema? Eles já compreendem a psiquiatria sob essa nova ótica? Como é que você, como professor aqui, está lidando com isso com os seus alunos? Eu vejo que os alunos, aos poucos, eles vão conhecendo essas novas formas de divisão da saúde pública, tá? Tanto que em alguns momentos eles até estranham a forma como está de grandes internações longas em hospitais psiquiátricos. Sou muito questionado em relação a isso. Então é importante frisar que esse ano alguns alunos, por iniciativa dos próprios alunos, eles reativaram uma liga de psiquiatria, do qual eu atuo como colaborador, assim como outros professores. E aí o que acontece? Atualmente a gente está formulando algumas ideias para que os alunos, dessa forma integral, possam atuar também no CAPS. E aí a ideia inicial, a gente por enquanto está no papel, mas a gente vai colocar em prática nesse próximo mês, tudo correr bem, é que os alunos eles passam a perceber, não somente na teoria, mas em loco, como que funciona um CAPS. Em nossas discussões que nós temos com os alunos, a gente está formulando dividi-los em grupos para que os mesmos possam ir até o CAPS, observar os atendimentos integrados que acontecem, observar as atividades em grupo e o que em um momento seria apenas uma observação, em um segundo momento o foco é que eles passem a fazer comportamento ativo, ou seja, eles passam a organizar grupos, eles passem a realizar atividades com os próprios pacientes. Isso é uma forma de interagir tanto para o estudante quanto para a sociedade e cria até interesses de que dentro desses estudantes saiam futuros bons psiquiatras. Leonel, nós vamos encerrar por aqui a nossa conversa. Infelizmente nós temos uma limitação de tempo e eu queria que você desse aí um recado para a comunidade universitária. O nosso programa aqui é focado em direito e a nossa intenção em te trazer para esse bate-papo é justamente entender que o direito à saúde envolve uma multidisciplinaridade, são vários aspectos da saúde, não apenas cirurgias, emergência, que a gente está acostumado a ver reclamação, que falta leito no UTI e falta ambulância, falta isso, mas a saúde mental hoje está também nas prioridades da saúde pública, né? Então eu queria que você falasse aí para a gente concluir sobre a situação hoje que você vê na saúde mental da nossa sociedade. Primeiramente eu queria agradecer o espaço, dizer que para mim foi um prazer participar dessa entrevista, dizer que estou disponível para a comunidade acadêmica, para poder ajudar, escutar, ouvir opiniões. Acredito que o nosso momento atual, ele é um momento que está passando por muitas flutuações, está passando por muitas mudanças. Existem diversas etapas a serem alteradas dentro da saúde mental e dentro da saúde pública, certo? Mas é sempre bom, eu gosto muito de levar para um lado positivo as coisas. Então, a gente falou um pouco sobre o CAPS aqui, então eu queria apenas destacar que, por exemplo, o CAPS ele é um espaço aberto, é um espaço universal. Quem quiser chegar, quem quiser, se porventura achar que está passando por um sofrimento psíquico, a procura é por demanda própria. Você vai passar por uma entrevista, vai passar por uma triagem. Isso não quer dizer que o indivíduo vai ser integrado, vai ficar ali, mas só o fato de você dialogar com alguém, só o fato de você conversar com alguém, isso já faz com que esse sofrimento possa ser um pouco diluído. Então é um espaço para todos, é um espaço para a comunidade, é um espaço universal. Então é sempre bom destacar isso, que às vezes externamente a população em si desconhece, tá? Mas quando é colocado de uma forma mais clara, isso pode ser muito importante para a população. Então agradeço, muito obrigado. Obrigado, foi muito bom conversar com você, Leonel, e até um próximo encontro aqui no Sintonia Jurídica. Até a próxima.